A igreja pode sentar. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Nos abençoa nesta manhã, para que essa carta possa falar aos nossos corações. Nos prepara para ouvirmos o Teu Evangelho. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nós nos aproximamos da Reforma Protestante, mais uma vez, de mais um aniversário da Reforma Protestante, esse evento que é um marco na história da Igreja e sempre vai ser lembrado como, de fato, a mão de Deus atuando na vida da Igreja e salvando a Igreja do Senhor. E um dos gritos da Reforma, nós sabemos, é o Solus Christus, ou seja, a obra redentora de Cristo é suficiente para nos salvar. E por que eu lembro sobre isso? Porque a carta de Paulo aos Colossenses, o centro dessa carta, ele fala sobre isso. Fala sobre a suficiência da obra de Jesus na vida da gente. Toda carta, ela tem uma característica central, e essa é a característica de Colossenses. Nós podemos pegar passagens belíssimas dessa carta e pregarmos de forma esporádica, né? Pegarmos uma passagem aqui específica e pregar, mas nada se compara a uma pregação em sequência. Por quê? Porque existem detalhes aqui que a gente pode valorizar mais quando a gente prega em sequência. Por isso que eu vou tentar postar essas pregações lá no canal da igreja, porque, obviamente, pode acontecer ocasiões dos irmãos faltarem por doença ou alguma coisa, então vocês têm a oportunidade de assistir lá e contemplar a pregação, porque lendo Colossenses em sequência, você vê que quando você perde uma perícope aqui, uma passagem aqui, de fato faz muita falta. Essa carta, irmãos, ela não vai ser útil apenas para uma parte da sua vida, ela vai ser útil para toda a sua vida, porque justamente o cerne é a obra de Cristo. E por que Colossenses é tão importante para nós? Porque, embora pequena, né, é uma das menores cartas de Paulo, na verdade. A menor carta é Filemon, mas Colossenses é bem pequena, embora tenha também só 4 capítulos, assim como Filipenses, né? É uma carta bastante profunda. Existe teologia profunda aqui. Não vamos ficar muito tempo pregando em Colossenses. Meus cálculos aí estão para uns 2 meses, 2 meses e meio, no máximo 3. Mas isso pode mudar, dependendo aí da profundidade do texto, mas nada comparado, por exemplo, a Coríntios. Ficamos quase um ano por causa dos seus 16 capítulos. Colossenses, irmãos, sozinha, ela traz o núcleo resumido de toda a teologia do Novo Testamento. O seu ponto central, ele é de suma importância. O Evangelho, ele estava bastante popular, digamos assim, no contexto greco-romano em que Colossenses é escrito. Na verdade, ele estava proliferando a todo vapor. Por quê? Porque entre a década de 50 e a década de 60,
Na verdade, na década de 50 é quando Paulo ele escreve a maioria das suas cartas, mas entre essas duas décadas, o Evangelho ele estava se mostrando muito mais eficiente, digamos assim, do que toda a religião greco-romana, do que toda a superstição greco-romana. De fato, as pessoas estavam sendo convertidas e a vida delas estava mudando, elas estavam fortes espiritualmente, a vida delas estava tendo resultado, e isso saltava aos olhos das pessoas e fazia o Evangelho ser muito popular. De fato, nessas duas décadas, 50 e 60, o Evangelho cresceu muito. E isso, claro, graças a Deus, primeiramente. Segundo, Deus usando Paulo, esse grande missionário, esse grande pregador, esse antigo fanático religioso, que Jesus tem um encontro pessoal com ele, e ele vai ser, de fato, nomeado ali um apóstolo. Mas quando, claro, as coisas dão certo, quando as coisas se popularizam, seja ela boa ou ruim, isso vai atrair muita gente. E isso não quer dizer necessariamente qualidade. É claro que nós vamos ter muitas pessoas de qualidade pregando o Evangelho, mas também vamos ter muitos lobos, muitas pessoas que querem se aproveitar do Evangelho para ganhar status, fama, poder e também, claro, dinheiro, extorquir dos irmãos. O Evangelho vai atrair gente que presta e gente que não presta. Muita gente se dizendo cristão, muita gente se dizendo missionário, evangelista e até apóstolo. Muitas pessoas vão levar a bagagem legalista do judaísmo para o Evangelho. Eles vão falar de Cristo de forma muito genérica, de forma muito superficial, e vão levar toda a bagagem do judaísmo. O que é a carta aos Hebreus? É justamente isso. É um grande combate incisivo a nós deixarmos toda a lei cerimonial e que o cristianismo não vem anexado a essas práticas do Antigo Testamento. Mas não apenas uma bagagem legalista, um outro extremo, mas também inimigo do Evangelho, nós temos uma bagagem sincretista, que na verdade não era o verdadeiro cristianismo, era outro evangelho, como Paulo vai falar lá em Gálatas. A pregação misturada com superstição e toda a bagagem das religiões greco-romanas. Essas seitas que nós vemos hoje, no dia de hoje, como os maçons, como a Rosa Cruz, eles são chamados de religiões de mistérios, religiões que têm um segredo, que você só sabe desse segredo se você participar e ter um certo grau ali de intimidade com essa religião. Isso não é novo. Isso havia muito no mundo antigo, o encontro com seres espirituais, que a Bíblia não camufla, a Bíblia vai chamar de demônios, mas eles acreditavam que eram seres espirituais, repletos de conhecimentos e que ensinavam para eles. 1 Coríntios 10 vai nos dizer que se você não participa da mesa do Senhor, você participa da mesa dos demônios. Ou seja, qualquer adoração, qualquer culto, qualquer convocação de reunião para adoração que não seja para o Senhor é automaticamente adorar o demônio. Ou seja, irmãos, é uma verdadeira salada mista. Uns pregam a Cristo com fidelidade, outros pregam a Cristo com misticismo, outros pregam a Cristo repletos de rituais judaicos. Uns querendo ter contatos com anjos, com seres celestiais, com entidades que afirmavam crer em Cristo. Ou seja, irmãos, um problema muito atual. Não se engane, esses problemas eles não mudam. O pecado, o diabo, ele não é criativo. Dois grandes inimigos contra a igreja do Senhor: legalismo e misticismo. Dois extremos, mas que ambos eles têm a finalidade de atrapalhar o verdadeiro evangelho.
Eu acho muito interessante, por isso que eu comecei falando da reforma, porque a reforma brigou com esses dois inimigos. Ela entendeu que eles eram inimigos entre si, legalismo e misticismo são inimigos entre si, mas os dois juntos são inimigos do Evangelho de Cristo. E a reforma protestante, ela aponta os canhões para esses dois lados e entende que os dois são inimigos do Evangelho. E hoje temos o mesmo problema, são armas demoníacas contra a Igreja do Senhor. Se isso é uma realidade hoje, assim como os reformadores, nós temos que apontar os nossos canhões para eles também. Qual é o contexto, irmãos, da cidade de Colossos? A cidade de Colossos, ela ficava na região da Ásia Menor, entre o sul e o oeste da atual Turquia. Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor. É um local onde Paulo, se a gente pegar os relatos lá em Atos, ele vai ficar muito tempo, porque ele entende que aquela cidade é uma cidade estratégica para se proliferar o Evangelho, não só em Éfeso, onde tinha muita gente, mas também se proliferar o Evangelho em vários outros locais. Éfeso era uma das maiores cidades de Roma, perdendo só para Roma, a própria capital, e Alexandria, que também era muito grande. Éfeso era, digamos assim, em terceiro lugar, era uma das maiores cidades e a cidade mais influente da Ásia Menor. Colossos, ela recebe esse nome porque quando ela foi criada, ela era muito grande, ela era de fato um colosso, por isso que o nome da cidade se chama Colossos. Mas ela foi atingida por um terremoto muito forte, que deixou ela pequena. Quando o Evangelho chegou lá, não era mais um colosso, então já era bem menor. E ali nasceu uma igreja que nasce num ambiente, irmãos, de muita controvérsia. Colossos ficava junto de Laodiceia, que está lá, uma das 7 igrejas de Apocalipse. Colossos era como se fosse Jaboatão e Laodiceia fosse Recife. Laodiceia era bem maior e muita gente morava em Colossos, mas trabalhava em Laodiceia. É o que a gente chama hoje de cidade satélite, como Recife e Jaboatão. Era colado, mas Laodiceia tinha mais oportunidades de emprego. Automaticamente muita gente trabalhava lá, mas morava em Colossos. Atos 19, eu queria que os irmãos abrissem, por favor, Atos 19, versículos 8 a 10, por favor. Temos um relato aqui muito importante de Paulo em Éfeso. Atos 19, versículos 8 a 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Certo? Então, esse relato ele é muito interessante, porque Paulo está em Éfeso. Paulo ele prega a esses homens durante 3 meses na sinagoga. Ele é rejeitado, então ele sai da sinagoga e ele vai para a escola de Tirano, desse homem aqui, chamado Tirano, que eu acho que ele foi convertido, né? Eu acho que simplesmente ele não alugou o espaço para Paulo, até porque Paulo fica um bom tempo lá. E a Bíblia fala que Paulo discorreu diariamente o Evangelho nesse local. Não pense a Ásia Menor como o Japão, como Coreia, como China,
Não, a Ásia Menor ali, eu estou falando do extremo norte, que era o local onde o Império Romano dominava. E a principal igreja daquele local, na época que Paulo estava em Éfeso, era a igreja de Éfeso. Era uma igreja muito grande e uma igreja muito importante. O primeiro polo do cristianismo e a maior igreja que a gente pode identificar assim, logo após o ministério de Cristo é em Jerusalém. Depois se muda para a Síria e agora, na década de 50, 60, é a igreja de Éfeso. E certo dia, um jovem de Colossos, que estava de passagem em Éfeso, chamado Epáfras, ele é convertido e ele ouve a palavra ali, convertido pelo Evangelho, ouve a palavra de Paulo e ele volta para a cidade de Colossos e planta a igreja de Colossos. Esse homem chamado Epáfras, uma igreja que surge através da pregação do Evangelho. É apenas isso, irmãos, que precisa para uma igreja nascer. Ela só precisa da pregação do Evangelho. Ela tem que partir disso. Ela tem que nascer disso. O motivo de estarmos aqui e ainda estarmos aqui é a pregação fiel do Evangelho. É assim que Colossos nasce. Muitos pensam em recursos, muitos pensam em obras, e muitas vezes essas coisas secundárias, elas se tornam primárias na igreja, mas o que a gente realmente precisa é da pregação do Evangelho. Olha o versículo 7 do capítulo 1 de Colossenses. Vai dizer assim: isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Epáfras era um homem bem intencionado, era um homem crente, mas não era um homem provido de tanta teologia, não era um homem tão estudioso comparado a Paulo. E o que é que ele não consegue em Colossos? Ele não consegue conter os lobos. Ele não tem tanto argumento para debater com a quantidade de heresias que começam a adentrar na igreja de Colossenses. Justamente essas duas armas que eu falei no começo, o legalismo e o misticismo, começam a entrar na igreja de Colossos. E os lobos começam a ter bons resultados. Por quê, irmãos? Porque, infelizmente, as ovelhas ouvem os lobos. É incrível isso. Se as ovelhas não dessem atenção a lobos, eles não teriam êxito nos seus resultados. Na verdade, eu estudando aqui o texto de Coríntios, eu pensei numa boa tese de artigo, num bom estudo de caso. Isso é um bom tema para artigo. Por que as ovelhas gostam tanto dos lobos? Elas têm pena dos lobos, digamos assim. Mas ao longo da Bíblia, os lobos, é incrível, eles sempre tiveram êxito, eles sempre tiveram sucesso e eles sempre são motivos de problema nas cartas de Paulo, nos profetas. Nós vemos isso na nossa leitura continuada. Constantemente os falsos profetas, os falsos apóstolos, eles estão tendo êxito. E só tem um motivo: as ovelhas dão ouvidos, as ovelhas dão crédito a esses homens. O que é que o lobo tem? O lobo, ele tem uma bela capa de ovelha. Geralmente eles falam muito bonito, eles têm uma linguagem rebuscada, eles se tornam pessoas admiráveis perante as ovelhas. Eles de fato chamam a atenção. E eu admiro a humildade de Epáfras. Ele diz: não dá para eu resolver esse problema sozinho, eu preciso ir atrás de Paulo, eu preciso aqui falar para ele, eu preciso conversar com ele, ter a instrução do apóstolo. O problema é, onde está Paulo? Porque quando Epáfras volta para Éfeso, Paulo não estava mais lá. E não temos celular, não temos WhatsApp, localização atual, não é? Como é que Epáfras vai achar Paulo? E ele começa uma longa peregrinação atrás de Paulo, até descobrir que o apóstolo está preso. E ele vai ao encontro de Paulo na prisão.
Só que, curiosamente, a gente não sabe se a carta de Colossos ela foi na primeira prisão de Paulo ou na segunda prisão de Paulo. A gente tem certeza que Filipenses foi na primeira prisão de Paulo, na sua prisão domiciliar, onde ele passa um bom tempo ali. Mas logo após temos a sua segunda prisão no cárcere, e a gente sabe que ele não sai vivo dessa prisão. O que a gente sabe é quando Epáfras vai se encontrar com Paulo, ele é preso. Ele é imediatamente preso, certo? As pessoas dizem, não, ele é um colaborador de Paulo, então vamos prender ele também. O que me leva a crer, irmãos, essa é apenas uma minha opinião, porque o texto ele não deixa claro se essa é a primeira ou a segunda prisão de Paulo, então se o texto não deixa claro, a gente não especula. Mas assim, pelo contexto, eu acho que é a segunda. Por quê? Por Epáfras ser preso. E eu não acho sozinho, certo, gente? Alguns comentaristas acham também, certo? Não vou só dizer a minha opinião aqui. Por quê? Porque na outra, pelo menos as pessoas, Epafrodito, por exemplo, vai visitar Paulo e ele sai da prisão, a prisão domiciliar é uma prisão mais tranquila, digamos assim, embora seja uma prisão. Na segunda prisão, as pessoas estavam mais assim, querendo a morte de Paulo, mais incisivo, e indo atrás de todas as pessoas que tinham ali qualquer tipo de acordo com Paulo. Então eu levo a crer que essa seria a segunda prisão, mas novamente o texto ele não frisa isso. Então, se não frisa, essa é a primeira e última vez que a gente vai de fato falar sobre isso. Por que Epáfras é preso? Porque essa carta daqui sai para Colossos, e outra carta daqui também sai, que é a carta de Filemon, a menor carta de Paulo, e essa sai para Hierápolis. E na carta de Filemon nós temos a informação de que Epáfras estava preso. Epáfras prisioneiro comigo, ou seja, Epáfras não se deu bem nessa peregrinação. Versículo 1. Eu me ative apenas a 2 versículos porque eu queria introduzir e que a gente entendesse bem o contexto de Colossos. Versículo 1 vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Lembrando que sempre na apresentação das cartas, nós temos primeiro o nome da pessoa que está escrevendo, tirando algumas delas, como Hebreus mesmo, que não temos a apresentação inicial ali do autor, mas geralmente nas cartas antigas é diferente que as cartas atuais que nós nos apresentamos no final. Geralmente eles se apresentam no começo. Então Paulo, ele mostra o seu nome, né, e ele vai aqui mostrar o seu ofício. Ele é um apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Não que os outros apóstolos não fossem pela vontade de Deus, mas ele usa essa nomenclatura pela vontade de Deus porque ele foi um apóstolo de modo atípico. Ele teve um encontro pessoal com Jesus. Ele foi um apóstolo depois, né? Ele foi colocado esse ofício nele depois. Então, por isso, essa expressão constante quando ele se apresenta apóstolo pela vontade de Deus. E logo após ele vai apresentar aqui, né, Timóteo. Então, Timóteo estava com ele. É como se Paulo e Timóteo eles fossem os autores da carta, né? O seu pupilo. É interessante isso, né? A gente vai ver que Paulo ele tinha uma grande admiração por Timóteo. Ele acreditava muito nele. Talvez achasse esse jovem aqui brilhante. É engraçado que a maioria dos jovens brilhantes, e eu lembrei disso estudando um pouco da vida de Timóteo, a maioria dos jovens brilhantes que a gente olha para aquele jovem e diz, não, esse aí vai fazer coisas brilhantes, né? Olha como ele é inteligente. Geralmente a gente tem esse fascínio por alguns alunos, mas termina que esses jovens não fazem tantas coisas brilhantes. Geralmente esse próprio jovem, ele quer viver uma vida simples, ele quer simplesmente ter um bom emprego, ser um servo de Deus, ter uma esposa e ter filhos, né? E ele termina que não faz coisas que vão ser destaques na sociedade, digamos assim. Esse é um pouco
da vida de Timóteo. Paulo talvez tenha superestimado, alguns comentaristas falam isso, a superestimação de Paulo por Timóteo, mas Timóteo, ele era bem discreto, digamos assim. Ele era um pastor, obviamente, mas bem discreto. Ele sempre estava lá, ajudando Paulo nas suas igrejas. Ele foi um excelente braço direito de Paulo, por isso que esse amor e Paulo tratando como filho, e essa discrição de Timóteo o levou até o fim. Às vezes é muito mais valioso a gente apenas ir até o fim do que ter grandes momentos, grandes picos e depois declínios e escândalos e no final da nossa vida não sobrar nada. Timóteo não. Timóteo era devagar, Timóteo era discreto, mas ele ia. E ele foi até o final do seu ministério, servindo a Deus e servindo a Paulo, mesmo que os holofotes não tivessem tanto nele, foram muito mais para Paulo, digamos assim, do que para ele. Ele foi um homem muito fiel e é o autor aqui da carta. Para quem? Quem são os destinatários da carta de Colossenses? Ele vai dizer aqui no versículo 2: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Veja, ele não dá ênfase aos autores, ele dá ênfase ao destinatário. Se a gente fosse pesar o versículo 1 e o versículo 2, o versículo 2 ele estaria muito mais pesado. Ele vai dizer, olha, eu sou Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e Timóteo, ele não deixa de frisar Timóteo, mas quem eu quero escrever? O peso maior aqui, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossenses. Os holofotes estão para os destinatários. Vocês são o foco. É a igreja. Paulo escreve para a igreja. Paulo escreve para todos nós. Quem somos nós? Somos irmãos em Cristo. Parece clichê, né? A gente olhar essa expressão que a gente fala tanto, mas não entenda como clichê. Não deveria ser. Deveríamos entender o peso desse título. Irmãos em Cristo. Por quê? Porque a igreja, esse local aqui, ele é muito importante. Estarmos reunidos aqui é graça de Deus, é misericórdia de Deus nas nossas vidas. Mas esse local aqui vazio, não existe igreja. Precisamos de nós aqui presencialmente reunidos para que a igreja exista. E o que é que nos faz especiais? Nada que existe em nós. Esse é o título aqui. Somos irmãos em Cristo. Cristo em nós. Clichê. Todo mundo fala, mas não entenda isso. É um termo grandioso. Revela de fato a nossa identidade. Nós deveríamos nos ver sempre como irmãos em Cristo, santos, santificados em Cristo, fiéis, irmãos por causa do mérito do Messias, por causa da fidelidade do Messias na cruz do Calvário. Somos irmãos porque somos ligados ao Evangelho. Esse é o termo do irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Aqui ele vai dizer, ainda no versículo 2, ele vai dizer assim, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Eu gosto muito dessa saudação, digamos que é a nossa saudação oficial da Igreja Presbiteriana. Esse termo graça e paz são as principais palavras juntas do Novo Testamento e do Antigo Testamento. A palavra principal do Novo Testamento é graça. E a palavra principal do Antigo Testamento não é lei. A palavra principal do Antigo Testamento é paz. O que é graça e paz? Graça e paz revela o grande objetivo de Deus para as nossas vidas. É a graça e a paz. Que pela graça de Deus possamos viver em paz.
Geralmente esse termo graça e paz é um termo abreviado. Eles se saudavam assim, né? Graça para vocês e paz de Deus, o nosso Pai. Essa é a frase completa, que depois ficou resumida em graça e paz. Pela graça, ou seja, pela misericórdia, pela bondade de Deus, por tudo que Deus fez e gratuitamente se ofereceu a nós, nós podemos, desde o abalo do pecado, em Gênesis 3, nós podemos ter paz. Paz com quem? Paz com Deus. Essa paz, em primeiro lugar, ela é vertical. Ela é primordialmente vertical. É a paz com Deus, é a paz com o nosso Criador. Contra quem nós nos rebelamos? Essa é a depravação total. Quem era o nosso maior inimigo? Nós nos rebelamos contra Deus. Nós nos tornamos amigos do nosso inimigo, que é o pecado, e nos rebelamos contra Deus. Paz com Deus em primeiro lugar. A grande guerra da humanidade é sim contra o diabo. A grande guerra da humanidade é sim contra nós mesmos. Claro, contra a nossa natureza pecaminosa. Mas em primeiro lugar, a grande guerra da humanidade é contra o próprio Deus. Os ímpios, eles fazem o que eles fazem porque eles estão em constante guerra contra Deus. Porque eles se rebelam e porque eles continuam na rebelião deles. Nada pode resolver esse conflito se não for a graça. Essa paz, ela só existe por causa da graça de Deus. Deus, ele inverte a situação, ele muda a situação, ele não deixa a nossa rebelião prosseguir. Essa intervenção não vem de nós. Essa graça, ela também parte de Deus. Só existe paz porque o próprio Deus age na vida da gente. É quando Deus, ele vê a gente virando as costas para ele e indo em direção ao inferno, indo e fazendo a vontade do pecado, ele muda a nossa história, ele nos resgata. E isso é o significado de graça. Se nós tivéssemos poder de escolha, se nós tivéssemos capacidade ali de fato escolher entre Deus, essa liberdade, digamos assim, esse livre-arbítrio que muitos falam, até depois do pecado, nós não escolheríamos seguir a Cristo. Pior, a gente não só escolheria ignorar Cristo, irmãos, nós escolheríamos lutar contra Cristo. O ímpio, ele não ignora Cristo. O ateu, ele não ignora Cristo quando ele diz que Cristo não existe. Ele luta contra Cristo. É uma militância contra Deus. Deus mudou de inimigo para irmão em Cristo. Esse é o significado da graça. E a importância que nós devemos dar a essa rebelião que Deus nos livrou. Por isso que a Bíblia vai dizer, olha, homossexuais, ladrão, mentiroso, vive uma vida de mentira, vive uma vida roubando, vive uma vida negando a sua natureza. Eles não vão herdar o reino dos céus. Por quê? Porque isso é uma rebelião direta contra Deus. Entenda, irmãos, eu menti, eu estou pecando. Mas quando eu minto, eu me arrependo, não por mim mesmo, mas porque o Espírito Santo me incomoda, e eu paro com aquela prática, é diferente de viver uma vida de mentira. A pessoa acorda em pecado e ela dorme em pecado, porque a vida dela, o modo de vida dela é uma completa proliferação do que está dentro dela, uma rebelião contra Deus. É isso aí. Não tem como eu ser um homossexual, ter as práticas e simplesmente ter comunhão com Deus. É uma guerra. Por que eu falo isso? Porque essas pessoas, elas estão achando que podem casar esse tipo de vida com a igreja.
Elas vão para a igreja normalmente, elas adoram ao Senhor, elas estão cantando na frente como ministros de louvor e as pessoas estão aceitando isso cada vez mais. Homens maquiados de salto alto, de peruca, se vestindo de mulher, louvando ao Senhor nas igrejas. E as igrejas constantemente estão aceitando isso. Não tem como. Essa semana eu vi uma notícia que me intrigou. Não que eu assista lá o reality show da Globo, mas aquele novo reality show lá do Estrelas da Casa. Foi uma cantora gospel essa semana e ela louvou lá com homossexuais e os homossexuais louvando. Teve até um dueto entre uma cantora gospel e um homossexual e eles estavam lá louvando a Deus e blasfemando em plena rede nacional. É o mundo tentando colocar na cabeça da gente que, olha, pode juntar essas duas coisas. Pode juntar esse modo de vida em rebelião com o Senhor e a adoração ao Senhor. Não tem como. Não tem como. Não tem como ter essa paz com Deus dessa forma. Uma vez que o vertical está resolvido, eu tenho paz com Deus, o nosso maior conflito, a base de tudo, aí eu começa a ser mudado o meu comportamento horizontal. As minhas atitudes elas vão começando a ser resolvidas. E eu vou passando por esse processo de santificação. Essa vida de rebelião com Deus é a prova viva de que ela não está em paz com Deus. Não está resolvendo o conflito horizontal dela, ou seja, tem algum problema com o relacionamento dela vertical. E esse horizontal é a guerra que nós temos contra nós mesmos. É a guerra que nós temos contra o mundo, é a guerra que nós temos contra o diabo, que entenda, já foi vencida também na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Uma vez que Deus resolveu o nosso conflito vertical, o horizontal, Ele também resolveu. Ele não diz assim, não, eu já resolvi aqui, já tenho paz com você. Agora se vire aí na forma como você vai viver nessa terra. De forma nenhuma. Ou seja, pessoas na igreja, pessoas que se dizem cristãs, que ficam caçando conflito com irmãos, elas estão com um problema com Deus mal resolvido. Elas estão, como nós dizemos, com problemas espirituais. O lugar onde essa guerra entre nós e Deus foi concluída foi com a vitória do Pai na cruz do Calvário. Jesus, ele morreu para que a graça de Deus nos alcançasse e nos colocasse finalmente numa posição, numa situação de paz. Ou seja, irmãos, desejar graça e paz ao outro não é uma mera saudação, não é um mero bom dia, obrigado, boa noite. Tem um peso muito grande. Quando você deseja graça e paz, lembre-se disso. Esse é o grande objetivo de Deus, é o grande propósito de Deus para mim e para a sua vida. É a graça e a paz. É o processo redentivo de Deus revelado na Bíblia nesses dois testamentos. E assim começamos, irmãos, a carta de Paulo aos Colossenses, nesses dois versículos. Apenas uma introdução mesmo, mostrando mais aqui, o peso maior aqui, né? Claro, é que nesses dois versículos, mas mostrando a introdução aqui dos evangelhos. Eu queria concluir apenas com duas aplicações. Primeiro, apenas recapitulando o que eu falei, como é que nasce uma igreja? A igreja nasce, lembrando, não é? Através do Evangelho, da pregação pura e simples do Evangelho. E Deus, ele pode usar, irmãos, quem ele quiser para isso. Nesse contexto aqui, ele usou Epáfras, que estava de passagem em Éfeso, e vai ser convertido pelo Evangelho através da pregação de Paulo. E mesmo que a situação ela se complique, lembre-se que uma igreja nasce pelo poder de Deus para trazer paz.
Os conflitos eles vão aparecer, os lobos eles vão aparecer, porque quando as coisas dão certo, os lobos eles também se aproximam, não se engane, e a gente precisa estar alerta. Sabem, irmãos, onde estão os lobos, né? Esse é o cenário mais triste. Os lobos, infelizmente, alguns deles e os mais influentes, eles estão no poder. E quando eu falo poder, eu não falo Palácio do Planalto, eu falo poder eclesiástico. A maioria deles, eles conseguem alcançar patamares de poder enorme. A cada ano que passa, eu vejo a situação da igreja de Colossos, né? E se eu convido você a ler toda a carta, eu vejo essa situação aqui acontecendo. Que situação? Quem menos tem capacidade de estar no topo de uma liderança é exatamente onde ela está. Ela não está só nos bastidores, ela está nos bastidores e no topo. E por que esse fenômeno terrível acontece, irmãos? Porque eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Pastor de verdade não tem tempo para politicagem. E quando eu digo tempo é porque ele não tem tempo mesmo, certo? Quem pastoreia de verdade tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para estudar, tem tanta família para acompanhar, tanta gente para pastorear, que ele não tem tempo de ficar indo atrás de cargo político e posição de destaque no meio da igreja. É só, vejam, não preciso citar nomes, até porque poderia dar um problema muito grande, né? Então não vou citar nomes, mas é só você ver uma situação muito prática. Igreja onde esses líderes, esses diretores, esses políticos, eles pastoreiam. Olhe para a qualidade das ovelhas desses homens. Olhe para essas igrejas e vejam que de fato não existe um pastoreio. Não tem tempo dele preparar um bom sermão. Não dá tempo, porque ele está preocupado com coisa muito mais secundária. A prioridade é outra. E muita gente vai atrás de ir para essas igrejas porque essas pessoas são diretores, são pessoas de alto cargo, e aí de fato elas terminam num grande engano, porque elas não são pastoreadas. Não são todos, obviamente, mas esse é um padrão, e não estou falando especificamente da igreja presbiteriana, não achem isso, que eu estou jogando em direta para A e B. É simplesmente a gente ver os maiores cargos dos líderes da igreja. Infelizmente, é o padrão de Colossenses. Por último, irmãos, doutrina. Doutrina é a base da igreja. Se a gente não enxertar em nossos esboços, em nosso estudo, né, doutrina da palavra de Deus, os irmãos, as ovelhas, elas não vão ter substância para viver nesse mundo. Entenda, fazer belíssimos esboços de devocionais, belíssimos esboços cheios de historinha e de ilustração sobre a minha vida, sobre o que aconteceu, é fácil. Com a prática se torna mais fácil ainda, mas doutrina não. Doutrina leva tempo. Tentar cavar cada palavra ali, preparar o texto, o que o texto quer nos dizer de forma doutrinária, leva tempo, dá trabalho, mas só assim, com esse muito trabalho, é que a igreja ela vai ser alimentada. Quem sustenta essa igreja é o Senhor, é a misericórdia de Deus. Enquanto nós mantermos a pura pregação do Evangelho nesse púlpito, na escola dominical, em nossos estudos, o Senhor, essa igreja será sustentada por Ele. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa introdução, te agradecemos por esse culto. Obrigado pela leitura da Tua Palavra, pela meditação dela.
nos abençoa ao longo desta manhã, nos capacita, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor, hino de resposta, Salmo 94.